InfectoCast, como que vocês estão? Oi, pessoal. Com a Carolina. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente vai falar de diarreia aguda infecciosa, certo, Carol? Isso, surfando na onda aí dos surtos que a gente teve nesse verão. Verão sempre uma emoção, né, de doença por infecto. É leptospirose, dengue, tudo que é gastroenterite aguda, febre amarela, né, que Pois é. agora tiveram esses casos no início do ano aqui em São Paulo. Mas hoje o nosso foco é falar de diarreia aguda infecciosa. E como que a gente vai abordar isso hoje? Então, vamos começar falando de definição, que não é um consenso, né? Mas a maioria dos guidelines, quando vai definir diarreia aguda, vai definir aí como 3 ou mais episódios de diarreia, então de fezes. Pode ser líquida ou pode ser só uma fezes ali não bem formadas, né, nas últimas 24 horas. E aí, para a gente definir a cronicidade, né, a gente vai falar que ela é aguda quando ela durar aí menos de 14 dias. De 14 a 30 dias, ela é dita como uma diarreia persistente e mais de 30 dias a gente vai classificar aí como diarreia crônica. E essa definição é importante porque para cada período, né, para cada duração, na verdade, de diarreia, os patógenos, no caso das causas infecciosas, eles variam. E aí, quando a gente fala de diarreia aguda infecciosa, nesses primeiros 7 dias, a imensa maioria das causas vai ser viral. E aí, quando a gente vai entre 7 e 14, diminui um pouco a predominância dos patógenos virais, né? Aumenta até um pouco parasita, e tem gente que subclassifica entre esses 7 e 14 dias como uma diarreia aguda prolongada, justamente por essa alteração dos agentes etiológicos. E aí, depois dos 14 dias, né, persistente e crônica, são outros patógenos que nós não vamos focar hoje. Vamos só reiterar aqui que esse é um tópico que ele é super abrangente quando a gente começa a estudar subpopulações, né? Isso eu acho que na Infecto inteira, né? Mas o nosso foco aqui vai ser pacientes imunocompetentes, né? Então a gente não vai estar falando de pacientes vivendo com HIV, de pacientes transplantados, porque aqui vai mudar completamente o nosso raciocínio clínico. Assim como pacientes vindos da comunidade, né? Diarreia. Exato, não é uma diarreia hospitalar, perfeito. E quando a gente vai para esse cenário de diarreia associada a serviço de saúde, a gente poderia ficar falando horas de clostridioides, mas a gente vai focar nessas outras causas comunitárias. Né? O Clostridium pode ser comunitário, mas a gente vai trazer para um outro foco. Então, pincelar um pouquinho os principais patógenos, a gente pode dividir elas nas causas virais, que vão ser as principais, e já comentar um pouquinho da clínica, eu acho que vale também, né? Então, sugere uma etiologia viral, um quadro de diarreia acompanhado com vômitos, né? Isso é muito frequente nas causas virais. A febre, ela não distingue muito bem diarreia bacteriana, viral, mas ela é uma febre, ausência de febre ou uma febre baixa, ela sugere que seja viral. E um tempo curto de sintomas, né? Menos de 7 dias, tudo isso favorece ser de etiologia viral. Dos vírus, aqui o principal, né, é o norovírus, é o principal agente viral que a gente vai ter causador das diarreias. O norovírus, junto com a Shigella, ele é dos patógenos aí comuns de diarreia, ele é o que é mais infectante, ele tem o maior potencial de infectar, ou seja, ele precisa de pequena quantidade de partícula viral, já é capaz de causar uma diarreia sintomática nas pessoas. Então, por isso, justamente, ele é muito implicado em surtos, né? Ele é um agente muito importante em surtos. Os casos que a gente teve ali no litoral de São Paulo, né? O norovírus foi o agente isolado responsável por mais de 7.500 casos, né? Então, esse caráter aí do norovírus, ele é bem importante. Tem muito associado a surtos em ambientes fechados, então cruzeiros, navios, creches, né? Tudo isso vai favorecer. Outros vírus importantes, a gente tem o rotavírus ainda, diminuiu muito, né, a participação dele pós-vacinação, mas ele segue um vírus muito importante aí, principalmente na faixa etária de crianças. E outros vírus que a gente tem sapovírus, adenovírus, não falando falei que não ia falar de HIV, né, mas falando do HIV, citomegalovírus vai entrar como um vírus importante. A depender da população que a gente está estudando também, homem HSH, não só, mas com uma frequência maior também, do próprio vírus da hepatite A pode ser um patógeno importante, né? Isso. E aí, como a Carolina falou, né, o rotavírus diminuiu muito depois da vacinação e com isso diminuiu a morbimortalidade, principalmente em crianças menores de 5 anos. Então, em outros países, não tanto o caso do Brasil, onde a gente já tem uma cobertura vacinal boa contra o rotavírus é o principal agente viral, mas aqui no Brasil, o norovírus.
E só reiterando algumas coisas aí do que ela falou sobre o norovírus, essa capacidade infectante dele vai se dar principalmente pela eliminação de êmesis. Mas também, geralmente, esses surtos eles se iniciam por contaminações de alimentos, água que era para ser potável. Então, a depender da fonte comum, o número de pessoas acometidas num surto pode ser muito importante. Você falou isso de êmese, eu tava estudando pra gravar, eu li uma coisa que eu fiquei chocada, que um episódio de êmese de uma pessoa infectada com norovírus tem ali no vômito, inóculo viral, né, partículas virais suficientes para infectar mais de 150 mil pessoas. É uma coisa muito bizarra. Imagina uma creche que com os loucura. mini queridos com gastroenterite. Imagina a taxa de infecção que pode acontecer por conta disso, né? Então, como a gente sabe, né, esses casos virais, em geral, eles são muito benignos, né? É incômodo ter diarreia, ter um gastroenterite, mas, em geral, são quadros autolimitados, que vão durar ali 3 a 5 dias. Não tem muitos sintomas sistêmicos, mas, às vezes, a depender do hospedeiro, essa diarreia pode ser um pouco pior. Por exemplo, crianças desnutridas, lactentes, idosos, pessoas que têm alguma comorbidade como cardiopatia, essas pessoas podem ter mais consequências piores advindas desse quadro de diarreia aguda. Então tem que ficar atento a isso também. E diferente desses quadros virais, já passando para os quadros bacterianos, uma coisa muito importante da gente falar antes de trazer essa diferenciação é que não existe nenhum sintoma específico, né, para um agente ou para outro, que em geral talvez seja mais característico, mas não necessariamente define o diagnóstico. Nos quadros bacterianos a gente fala mais de um paciente um pouco mais prostrado e de uma diarreia mais inflamatória, né, em que o paciente apresenta sangue nas fezes, eventualmente muco, mais dor abdominal, uma febre que tende a ser mais alta, prostração, tenesmo. Então, esse quadro de disenteria, né, como a gente chama, geralmente é mais comum nos agentes bacterianos. Exato. E aí as principais bactérias implicadas, né, nessas diarreias inflamatórias, né, a gente vai ter a salmonela, que é uma importante causa aí, ligado principalmente a consumo de alimentos, né, contaminados. Campylobacter, a gente tem a Shigella como uma causa importante, Yersinia. Aí, a depender da localidade, vai variar, né, qual que é mais prevalente, mas de uma forma geral, essas seriam as principais, e as cepas de E. coli, lembrando aqui, né, produtoras da toxina Shiga, né? Isso. Tem várias E. colis enterovirulentas, né? E aí dentro dessas E. colis tem a E. coli produtora da toxina Shiga e outras E. colis, né? As enterohemorrágicas, as enteroinvasivas, e elas, na verdade, podem causar surtos de diarreia também associados a alimentos, né? E uma menos comum de causar esses casos inflamatórios, mas que também pode causar gastroenterite aguda, é a Listeria monocytogenes, né? Principalmente em gestantes, idosos e imunodeprimidos. E quando a gente fala das bactérias, uma coisa muito importante, né, é o cenário de resistência antimicrobiana que existe também para esses patógenos causadores de diarreia aguda, né? Naquela lista de patógenos ameaçadores à saúde pública por resistência antimicrobiana do CDC, a gente tem o Campylobacter e a Shigella como duas bactérias que são preocupantes em algumas áreas do mundo pela alta taxa de resistência a antimicrobianos comumente utilizados para o tratamento, como as quinolonas, beta-lactâmicos e macrolídeos. Então, uma das coisas quando a gente focar no tratamento é saber disso, né, das taxas crescentes de resistência, principalmente em determinadas localidades. Aí o Campylobacter em alguns locais chega a mais de 50% das cepas, né, resistentes aí a quinolonas. Isso é um dos motivos, né, que, enfim, a gente vai falar mais na parte de tratamento, né, mas que muda um pouco a nossa escolha aí de tratamento empírico, né, em viajantes principalmente que vêm dessas áreas aí com altas taxas de resistência. E a Shigella tem uma característica que alguns estudos mostrando um aumento de cepas resistentes a macrolídeos, principalmente entre HSHs, né? Então também tem esse fator aí. Isso. Macrolídeos e quinolonas, né? E aí o que dificultaria o tratamento, né? E aí a Carolina falou de HSH, lembrar que uma outra causa que pode se confundir com essas causas de diarreia aguda são as proctites por clamídia e gonococo, né? Então, fazer uma diferenciação também desses quadros em que há um tenesmo muito importante, descarga anal purulenta,
pode ter uma diarreia com característica inflamatória, mas é um diagnóstico diferencial importante nessa população. Isso. E em todo mundo que tem relação anal insertiva ou intercurso oral anal, né? Então, já aproveitando esse gancho, coisas que a gente não pode deixar de perguntar numa anamnese de um paciente que chega com diarreia. Essa é uma dessas, então, entender quais são as práticas sexuais do teu paciente, né, porque existem patógenos possivelmente de transmissão, ISTs de transmissão enteral, né, a depender da prática do paciente, então isso a gente tem que definir. Se o paciente fez alguma viagem recente, isso vai ser muito importante pra gente. Se ele usa algum medicamento, isso é muito comum, né, uma causa comum de diarreia. O paciente começou um medicamento e tá tendo uma diarreia medicamentosa, né, então isso eu sempre tenho que listar. Uso de antibióticos recentes aqui, principalmente pensando na possibilidade de clostridioides, né, e se o paciente tem alguma imunodeficiência conhecida, né, por exemplo, um paciente vivendo com HIV. Acho que esses são pontos chaves que a gente não pode deixar de perguntar numa consulta, numa avaliação de um paciente com uma diarreia aguda. E fazer um recordatório alimentar também, né? Porque, como muitas vezes ela está associada à alimentação, é importante para a gente pensar tanto na etiologia quanto em casos de surtos, né? Como esse que aconteceu no litoral paulista recentemente. Você falou em recordatório alimentar, eu tô pensando só na Graciane Barbosa, que mudou um dia a dieta dela, a gata não tá comendo mais 40 ovos, ela tá podre lá dentro do BBB, tá com diarreia, tá vomitando, tá... Então entra aí o recordatório alimentar. E aí, né, geralmente o paciente às vezes consegue apontar muito bem o que foi que ele comeu, que levou a esse quadro de diarreia, né? Mas não necessariamente, às vezes, vai ser por conta de alimento, às vezes ele não vai conseguir lembrar. Mas uma diferença importante que a gente pode obter na anamnese para saber o que levou a essa diarreia é o aparecimento após a ingestão do alimento, né? Por exemplo, alguém comeu um arroz que achou que não estava muito legal e dentro ali de 3 a 6 horas começou já a apresentar vômito e diarreia. Esses quadros extremamente hiperagudos, né, após a ingestão alimentar, em geral, eles são de causa não infecciosa pela ingestão de toxinas pré-formadas, principalmente por Bacillus cereus e Staphylococcus aureus, tá? Então, nesse caso, não precisaria de antimicrobiano nada e ele tanto vem rápido como passa muito rápido. Os outros casos que demoram um pouco mais para aparecer, né, eles são causados por vírus e às vezes quando alimentos, carnes mal cozidas, laticínios estragados, aí a gente vai ter bactérias como salmonella, listéria, respectivamente. Perfeito. Lembrar que os protozoários aqui, eles podem ser causa de diarreia aguda, né? Aliás, toda diarreia que é persistente, toda diarreia que é crônica, um dia foi aguda. Mas é tido que até 10% das diarreias nos viajantes a causa é por protozoário, então é uma causa importante, mas geralmente a gente vai começar a pensar em diarreia por protozoários numa diarreia já mais de 14 dias, uma diarreia crônica. Eu queria só reforçar aqui, eu não sei se do jeito que a gente falou pareceu que viral é sempre não inflamatória, bacteriana é sempre inflamatória. Não é isso. Mas de uma maneira geral, vírus causam diarreias não inflamatórias, né? Uma diarreia sem complicações, uma diarreia não invasiva, mas bactérias também podem causar diarreias não inflamatórias, né? É o caso da diarreia por E. coli, a própria clostridioides, né? Não costuma cursar junto com disenteria, então não tem essa distinção, né? Acho que talvez tenha ficado confuso. Mas a clínica é basicamente isso que a gente vai dividir. Não inflamatórias, aquilo não vai ter sangue, não vai ter muco, geralmente febre pode estar ausente, pode ter uma febre baixa, e as diarreias inflamatórias ou invasivas ou disenteria, aí a gente pode ter sangue ou muco, né, febre mais alta, dor abdominal mais intensa, um estado geral mais comprometido. Então eu acho que tendo esses conceitos na cabeça, a gente vai agora para 2 perguntas norteadoras para nossa discussão. Uma é em quem coletar exames e quais exames eu coleto, né? 2 perguntas juntas. E a outra é quem eu trato empiricamente com antimicrobiano e o quê? Então a gente vai falar basicamente norteado por essas 2 coisas. Vou começar respondendo a primeira, que pergunta o que eu peço para um paciente que tem diarreia e qual o paciente que precisa ser investigado, né? Tendo em vista que na maioria das vezes é uma doença autolimitada, que não é grave e que os testes diagnósticos em geral eles não são tão amplamente disponíveis, seja por dificuldade de técnica, seja por preço.
Então, a gente vai solicitar exame para diarreia no seguinte cenário. Um é o paciente que está séptico, né? Não tem para onde fugir, então a gente vai investigar tanto como a sepse pede, com a hemocultura, como também com os exames de fezes. O outro é o paciente que tem disenteria. Então, nesse caso da diarreia inflamatória, a gente também solicita exames. No caso do paciente imunocomprometido, como a variedade de etiologias é ampla, é importante também solicitar. Outro cenário em que a gente pede exames é naquele caso do paciente com uma diarreia persistente, que não está melhorando. Mais de 5 dias os sintomas estão se mantendo ou estão piorando. E no caso de pacientes que tiveram envolvimento com surtos, né? O paciente que é uma vítima, um caso de algum surto, está sendo investigado pelas autoridades públicas ou ali dentro daquela região do seu hospital. Você lembrou mais algum, Carol? Eu acho que é isso, né? Talvez pessoas em ocupações muito específicas, né? A gente tenda a investigar, então, a pessoa que trabalha lá dentro de um restaurante preparando alimentos, né? Talvez isso até para justamente investigar surto, né? Entre aí nesse cenário. Uhum. E a outra coisa que alguns guidelines colocam é no paciente que tem uma diarreia do viajante, né? O paciente que começou ali uma diarreia tem uma viagem internacional principalmente, ou viagem para algum local onde as condições de saneamento básico não são ideais. Isso vai variar, né, de guideline para guideline, cada um vai indicar. Tem o guideline da Sociedade Americana de Gastro, por exemplo, fala que a diarreia do viajante você não precisaria testar, mas sim você trata empírico, né? Mas acho que essas são as principais indicações. Então, só para relembrar aqui, então, paciente grave, um paciente com um quadro de sepse, paciente com uma diarreia invasiva, então com disenteria, um paciente imunossuprimido, o paciente que esse quadro está se prolongando, então mais de 7 dias de sintomas, e dentro aí da investigação de surtos. E quais exames que a gente pede? O exame, o clássico, né, que é a coprocultura, é um exame que tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Ponto negativo é que a cultura, ela precisa de um meio específico, às vezes demora, né, para positivar, às vezes demora 72 horas para positivar, é o tempo que o paciente até já melhorou da diarreia, já melhorou do quadro inteiro. E os pontos positivos é que na investigação de surtos, por exemplo, né, ela vai permitir ali que você sequencie essa cepa para saber exatamente se está relacionado ou não às outras bactérias que você identificou dentro daquele surto, permite você fazer teste de susceptibilidade dos antimicrobianos, então tem as suas vantagens. E o rendimento da cultura também não é muito bom, né? Depende muito de como essas fezes, né, do preparo dessas fezes, o tempo de coleta, mas em geral tem uma sensibilidade ali superior a 70%, né, quando essas causas bacterianas mais comuns que essas culturas de bactérias enteropatogênicas, né, são detectadas. Então, o exame é a coprocultura, basicamente, para esses casos. Nesses hospedeiros imunocomprometidos que a gente falou que não ia falar, mas a gente vai falar, você pode solicitar outras coisas, né? Parasitológico de fezes, PCR para norovírus, imunoensaio para rotavírus. Então, você pode ampliar o seu leque diagnóstico por outras coisas que não são tão comuns na população geral, mas são mais comuns neles. Perfeito. E aí, o outro exame que a gente tem, que relativamente recente, né, mas uma novidade, porque ainda não é amplamente disponível, são os testes moleculares, né, os painéis moleculares aí para detecção molecular dos patógenos. Que também, assim como a cultura, tem pontos bons e pontos ruins e é uma coisa nova, então a gente ainda está aprendendo um pouco a lidar com eles, né. Pontos aí para a gente levar em consideração é que vai detectar material genético, né, então não vai distinguir entre patógeno viável e patógeno não viável. Então aí existe uma gama aí de pessoas que são carreadoras assintomáticas, né, de algumas bactérias. Ele pode vir ali positivo no painel multiplex e a gente não sabe muito bem o que fazer com eles. Pode detectar mais de um patógeno ao mesmo tempo, né, gerando uma confusão aí, o que a gente vai valorizar, o que a gente não vai valorizar. Se for enviado exclusivamente, né, para o painel multiplex, tem esse ponto negativo nas investigações de surto, né, porque você não separou ali uma amostra para a cultura, para fazer sequenciamento, para dar
prosseguimento na investigação do surto. E tem uma questão que ele é um pacote de patógenos ali pré-definidos, que são os mais comumente implicados, mas que com isso a gente restringe um pouco o nosso olhar, né? Então a gente poderia deixar, caso, por exemplo, no futuro a gente só está usando painel multiplex, a gente poderia estar meio que se cegando, assim, a gente está olhando só para isso aqui, a gente está decidindo olhar só para isso aqui, a gente pode estar deixando passar algumas outras coisas, vírus, bactérias emergentes, né? Então acho que o caminho futuro talvez seja acoplar os dois, né? Acho que a cultura aí sempre vai ter o seu valor. E o que mais pega é o custo, né? Custo muito elevado. E aí falar um pouco das vantagens deles, né? Que são bons também, né? Sim. Uma é, você consegue muitas vezes identificar, né? Porque são testes sensíveis. E aí, se, por exemplo, o paciente está recebendo um antimicrobiano e vem um vírus, você consegue fazer esse chip ali, retirar o antimicrobiano, né? É muito útil também em situação de isolamento dentro do hospital. Então, essas seriam as vantagens mais consolidadas assim, do PCR multiplex e principalmente para o paciente que está mais grave e para o imunocomprometido, né? Que às vezes é importante saber, e muitas vezes, na verdade, é importante saber qual o agente etiológico. Perfeito. Então, sempre que tiver indicação, que foram aquelas que a gente falou ali previamente, se você tiver disponível, né, método molecular, é indicado pedir, se não, né, a coprocultura. E a coprocultura, lembrando aqui que uma amostra já é suficiente, a gente não precisa, se a gente não estiver pensando em protozoários, né, de amostras sequenciais. Saindo dessa parte, né, de exames específicos ali para identificação de patógenos, chega um paciente com uma diarreia aguda, a gente vai pedir algum exame complementar, outro? Não, os exames complementares, outros, eles vão depender do estado, né, do paciente. O paciente está gravemente desidratado, se ele está apresentando muito vômito incoercível e das comorbidades do paciente. Então, em geral, o que a gente consegue avaliar hemograma para ver hemoconcentração, como que está a função renal desse paciente e eletrólitos, né, uma gasometria venosa com eletrólitos nos daria uma ideia, né, se ele está tendo muito vômito, ele pode ter uma alcalose metabólica, ele pode ter uma acidose metabólica com um anion gap aumentado por conta das perdas, né? Apresentar hipocalemia. Então, é importante a gente ver essa parte também, principalmente no paciente que está muito grave. Certo. Acho que é isso, né? O principal é paciente grave, principalmente se a gente está desconfiando de um quadro séptico, a gente vai pesquisar, né? Se está tendo alguma disfunção de órgãos. Em caso de desidratação, a gente vai avaliar ali eletrólitos, função renal. Algumas bactérias, né, como Shigella e Clostridioides, eles podem fazer uma reação leucemóide no hemograma, então isso é interessante de apontar. E a salmonela, né, por ser um patógeno intracelular, pode fazer monocitose no hemograma. Pode ser uma dica aí do hemograma. Boa. E acho que agora vamos para a segunda pergunta? Sim, a segunda pergunta é quem que eu trato empiricamente, né? Quem que eu trato empírico, exato, antes de ter qualquer resultado de exame, né? Isso. Basicamente, a gente trata empiricamente quem apresenta uma disenteria, sendo bem geral, né? Porque, em geral, esses casos de disenteria, como a gente falou, eles têm uma frequência maior de causas bacterianas. E aí, fazer o tratamento antimicrobiano diminuiria os dias de sintomas, o que melhora a qualidade de vida do paciente, diminui a infectividade e aí pode diminuir complicações também no paciente que já está grave ou tem uma tendência maior a estar grave, né? Paciente que está imunocomprometido, paciente que tem diarreia muito volumosa teria risco de desidratação subsequente. Então, eu vou tratar esse grupo de pacientes em geral. Mas eu posso estratificar esses pacientes, né, Carol? Por exemplo, toda disenteria que eu preciso tratar imediatamente. O que o guideline do IGSA, né, que é de 2017, coloca, né, que a gente vai tratar esses casos de disenteria empiricamente, né, em menores de 3 meses de idade, naquele paciente que tem associado febre, um quadro abdominal muito intenso, né, dor abdominal, tenesmo, a gente vai tratar. Paciente viajante que voltou de viagem com febre alta e disenteria e imunossuprimidos com doença grave. Isso, e aí nesses casos o tratamento é justamente para impedir complicações, né, ou porque a causa bacteriana muito frequente, tipo no caso de diarreia do viajante, principalmente se a pessoa fez uma viagem internacional. Em alguns locais, por exemplo, como no Sudeste Asiático, quando a pessoa viaja e tem diarreia, a frequência de Campylobacter que causa essa diarreia é muito alta. Então justificaria você já tratar sem ter certeza que é um Campylobacter.
Exato. Tem esses pormenores, essas diferenças, né? O guideline do IDSA coloca isso, que você vai tratar a diarreia no viajante quando ela for associada a uma doença grave, febre alta. O guideline do Colégio Americano de Gastro, ele vai colocar para você tratar todas as diarreias do viajante. Pode ser uma diarreia invasiva ou não invasiva. Sendo um viajante, você já teria indicação de tratar empiricamente. Isso. E aí, com o que tratar, né? A gente falou lá no início desse cenário de resistência aumentada. Então, a resistência ela vem aumentando, principalmente em Campylobacter e Shigella, né? Quando a gente espalha pelo mundo, Sudeste Asiático, África, Estados Unidos são locais onde a taxa de resistência são bem preocupantes, principalmente para quinolona, dependendo do patógeno. Então, se o paciente vem de fora, talvez quinolona já não seja uma boa opção. Mas a gente tem que pensar no paciente como um todo, nos riscos que ele tem de desenvolver uma complicação. Por exemplo, um paciente que tem risco de uma salmonela e tem uma prótese valvar. Ele tem risco de fazer uma endocardite por salmonela, ele tem risco de ter uma complicação daquilo. Então a gente vai tratar meio que dirigido para aquilo. Dessa forma, né, quando a gente pensa em antimicrobiano para tratamento de diarreia, acho que vem 3 classes principais. As quinolonas, né, principalmente o ciprofloxacino, os macrolídeos, né, na figura da azitromicina, e os beta-lactâmicos, principalmente o ceftriaxone. Então, começando pelas quinolonas, né? Como eu tinha dito, Campylobacter e Shigella resistentes a quinolonas são uma realidade. Então, quando a gente pensa em diarreia do viajante, a gente não escolhe quinolona para tratamento. Quinolona ela é mais voltada quando eu tenho uma suspeita de salmonela, isolamento de salmonela, e um paciente que pode ter risco de ter uma complicação de uma salmonelose, né? Um paciente que tem uma prótese articular, uma prótese valvar, extremos etários imunodeprimidos, nesse caso eu posso escolher uma quinolona. E aí, a droga de escolha seria ciprofloxacino, que é amplamente disponível e a gente já tem experiência boa com o uso. Então, a quinolona ficaria voltada mais nisso, né? Pode ser uma segunda opção. E a primeira opção quando eu penso mais em salmonela. Daí, a outra droga que eu tinha dito é a azitromicina, que pode ser feita de 2 formas, né? Ela pode ser feita tanto em dose única, de 1 grama, quanto 500 miligramas em 3 dias. E ela é uma opção muito boa quando a gente pensa em diarreia invasiva, por isso que eu falei. Diarreia do viajante, quando o paciente é HSH, e teve práticas sexuais que o puseram em risco de ter uma Shigella, por exemplo, como a Carol tinha falado anteriormente. E tem alguma vantagem da azitromicina em dose única em relação à dose fracionada? Basicamente é a adesão, mas a cura microbiológica, a melhora sintomática é muito parecida. Por outro lado, se eu faço a azitromicina em dose única, tem um risco maior de náuseas. O paciente pode sentir um pouco mais náuseas. Então, você pode escolher aí, é meio que a gosto do cliente, se a azitromicina uma vez ou a azitromicina em 3 a 5 dias. E por último, o beta-lactâmico que eu tinha dito, o ceftriaxone, que em geral se considera quando o paciente está internado, né? Porque vai precisar ser endovenoso, às vezes o paciente que está desidratado, muito inconsciente, que você não está garantindo que ele está tendo absorção nenhuma de antimicrobiano por via oral enteral, você pode fazer o ceftriaxone 1 grama dia por 5 dias. Beleza. Então, acho que resumindo, né, acaba que a azitromicina é a primeira escolha para a maioria dos casos, exceto, né, pelos casos aí de salmonela, quando tem indicação de tratá-los, né? Lembrar que a maioria das infecções complicadas por salmonelas, cepas não tifoides, né, a gente não vai tratar só quando for alguns grupos aí de risco de infecções invasivas, que nem o Lino falou. Isso. Tá, e por que a gente não dá antibiótico para todo mundo, né? Porque é uma praxe do pronto-socorro. Muitas vezes o paciente passa no pronto-socorro com a diarreia, ele reclama, não vou sair com nenhum medicamento, nenhum antibiótico para melhorar essa diarreia. A primeira coisa que você vai falar é isso, sempre, né? A maioria é viral, autolimitada, vai curar sozinha. A segunda é trazer os riscos, né, de utilizar antimicrobianos. Aumentar a resistência, o risco de evento adverso, né, a própria desbiose que o antimicrobiano pode causar e piorar aquela diarreia. E uma coisa muito importante é o risco de síndrome hemolítica urêmica. Vamos lembrar que nos pacientes que têm alguma bactéria que produz a toxina Shiga, em geral, a E. coli produtora da toxina Shiga, porque a própria Shigella, quando ela é destruída pelo antimicrobiano, a sua lise não libera a toxina Shiga livre, então é menos comum que o paciente desenvolva uma síndrome hemolítica urêmica subsequente.
Então, no caso dessas E. colis produtoras de toxina Shiga, principalmente a E. coli O57H7, o risco de desenvolver uma síndrome hemolítica urêmica existe. Então, no paciente que está só com uma disenteria, só com uma diarreia com sangue, na verdade, sem nenhum outro sintoma, que está super bem, é muito importante investigar a etiologia dessa diarreia, porque pode ser uma coli produtora de Shiga-toxina, que se eu tratar, eu vou oferecer um risco para o meu paciente desenvolver essa síndrome hemolítica urêmica. Então é uma das coisas que você pode utilizar como argumento para não prescrever antibiótico para quem insiste em recebê-lo para uma diarreia simples. Exato. Lembrar dessa E. coli produtora de Shiga, né, que ela costuma causar casos, né, com ausência de febre ou febre baixa, né, então é o caso de disenteria sem febre ou febre baixa, e aí é isso, tem que lembrar e ir atrás do agente etiológico para excluir ela, né, antes de você passar o antimicrobiano. Perfeito. Então eu acho que a gente pode falar só de algumas medidas adicionais, né, no manejo da diarreia. O mais importante o que todo aqui, mundo né, conhece da reidratação, né? Você repor ali líquido da forma que for, de acordo com a gravidade do paciente. Se ele está tolerando líquido via oral, a gente sempre vai preferir essa via, né? Daí tem aquele plano, né, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial de Saúde, né, de classificar o paciente de acordo com o grau de desidratação, para você saber como vai fazer isso. O importante é dizer que uma medida que é muito subutilizada é o soro de reidratação oral, que é muito importante para isso. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, organizado pelo Ministério da Saúde, o soro de baixa osmolaridade, mas o uso do soro de reidratação oral comum é uma medida que diminui bastante a mortalidade, principalmente em crianças desnutridas, né, e nos menores de 5 anos. E uma outra coisa que a gente pode falar também é dos agentes antidiarreicos, né? Seja a loperamida, que é uma agonista opioide, quanto o racecadotrila, que é um inibidor da encefalinase, eles podem ser utilizados para reduzir a duração dos sintomas, principalmente quando está incomodando muito para o paciente, mas em geral eles não são recomendados no caso dessas diarreias inflamatórias e disenteria, porque tem o risco deles prolongarem, na verdade, os sintomas e piorar o quadro do paciente. Então você poderia escolher nesse caso em que você acha que é uma diarreia mais simples, provavelmente de etiologia viral. Onde eles são mais indicados assim é exatamente na diarreia do viajante, né? Até para o coitado conseguir seguir lá a viagem dele, né? Então ela está associada a uma redução aí dos sintomas, né? Em cerca de 24 horas. E é isso, né? Por uma cautela, né, evitar o uso em pacientes com um quadro de disenterias pela possibilidade de complicações também graves, megacolon tóxico. E lembrar de usar a dose mínima possível, né, para você cessar os sintomas, porque um dos efeitos colaterais muito comuns, né, de loperamida da vida é você evoluir com uma constipação, né, pós o uso, pós a diarreia. Então, ir com calma, né. E aí, por fim, duas coisas, né, que às vezes que a gente vê sendo muito prescrito sempre, é probiótico. E o que a gente tem de evidência para eficácia de probiótico em diarreia aguda é muito baixa, né? Em algumas recomendações de guidelines de pediatria, tipo da ESPGHAN, eles até trazem algumas cepas de probióticos que podem ser utilizados, né, para reduzir a duração dos sintomas em cerca de 24 horas. Então, são cepas específicas que não vou lembrar agora o nome exato de cada uma, mas que vocês podem consultar para prescrever com esse intuito, mas é principalmente para a população pediátrica. Nos adultos, a gente não tem evidência suficiente para isso. Tal qual o zinco, e, por fim, é o zinco, né? Também tem mais evidência em crianças, acaba sendo recomendado aí, principalmente em crianças que vivem em países aí de baixa ou média renda, né, que podem ter uma deficiência desse nutriente na dieta, então você acaba prescrevendo aí, parece reduzir aí tempo de sintoma. Perfeito. E acho que a gente pode comentar rapidinho sobre medidas básicas que a gente vai orientar, né, para todos os pacientes, né, algumas medidas gerais que a gente sempre acaba orientando, que são meio óbvias, né, mas sempre vale. Então, o paciente higienizar bem as mãos, higiene durante o preparo da comida, evitar aquelas nas viagens, né, você vai aconselhar ele evitar aquelas comidas mais perigosas, então, carne mal passada, salada de ovo, coisas com leite, não de origem meio duvidosa, frutos do mar, né, ostras, essas coisas, né? Então você pode dar essa orientação geral.
E para o momento em que ele está com diarreia, né, é importante reforçar sobre a alimentação dele também, para a pessoa não criar muita restrição de alimento naquele momento, né? Porque muitas vezes, tô com diarreia, só vou tomar água de coco, e aí a pessoa acaba desidratando, desnutrindo, principalmente quando é criança. Então, tentar manter uma dieta próxima ao normal, né? Evitar alimento gorduroso, evitar alimento gaseificado. Às vezes evitar laticínio também é bom, porque a pessoa pode ter uma deficiência transitória de lactase, e aí piorar um pouco os sintomas e o consumo de laticínios é feito. Mas, em geral, tentar manter uma dieta normal e saudável, balanceada. Exato. E essas pacientes você vai orientar também, o paciente que está com diarreia, né, a evitar locais públicos, assim, de água, né, então uma piscina comunitária, piscina de clube, ele não é recomendado que essa pessoa entre, até pelo risco de surtos, né, se ele lidar diretamente com preparos de alimentos, ou se ele vai preparar a comida da casa, não é recomendado que essa pessoa participe, né, do preparo de alimentos, e é recomendado que durante esse período, né, ele não pratique e não tenha relações sexuais também, pelo risco de transmissão. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Acho que foi, né? Uma pincelada aí sobre diarreias agudas, acho que deu para checar aí os principais pontos. Perfeito, acho que a gente pode traduzir aquele fluxograma que tem ou do IDSA ou do Lancet e postar no Instagram. Embaixo aqui do episódio a gente vai deixar as referências que nós utilizamos. Beleza. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Semibreves, edição de podcast.